Então, nesse vídeo eu vou explicar os detalhes de como o Q-Learning funciona e vou tentar simplificar ao máximo para você entender por que o possível avanço da OpenAI pode ser a próxima evolução nos modelos de linguagem e de inteligência artificial. Meu nome é Léo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E Agora? Então, vamos direto ao assunto. O que é o Q-Learning e de onde vem o nome Q-Star? O nome Q-Star provavelmente vem de duas fontes, tá? Primeiro, o Q pode ser uma referência ao Q-Learning, que a gente vai ver depois. E que é um tipo de aprendizado de máquina usado no aprendizado por reforço, beleza? É daí que vem o Q. Eu acho que eles estão tentando juntar isso com a segunda parte que eu vou falar agora. A segunda parte é o STAR, que vem do A-Star Search. Teve um artigo de pesquisa que eu acho que foi escrito em 2019 e o algoritmo A-Star Search é um algoritmo de busca de caminhos e gráfico de viagem, que é muito usado em ciência da computação para vários problemas, principalmente em jogos e inteligência artificial, para encontrar o caminho mais curto entre dois pontos. Lá na frente eu vou falar mais sobre isso, mas eu vou mostrar para vocês de um jeito mais simples como isso funciona. Então, uma definição mais simples do Q-Learning é assim: você pode pensar no nome Q-Star como um apelido para um robô super inteligente, e a parte do Q é tipo dizer que esse robô é muito bom em tomar decisões e que ele aprende com as experiências dele. Assim como você aprenderia se jogasse um jogo de videogame várias vezes. E claro, quanto mais você joga, melhor você fica no jogo. E é assim com um robô. Aí temos a definição mais simples para o A-Star Search, que é mais ou menos assim: imagina que você está em um labirinto e precisa encontrar o jeito mais rápido de sair. Tem um método clássico em ciência da computação, tipo um conjunto de instruções que te ajuda a encontrar o caminho mais curto em um labirinto, e é isso que a gente chama de A-Star Search. É claro, quando você mistura isso com o aprendizado profundo e faz os computadores aprenderem e melhorarem com a experiência, você tem um sistema muito inteligente. E ele não só acha o caminho mais curto no labirinto, como resolve problemas muito mais difíceis, encontrando as melhores soluções, assim como você poderia descobrir o melhor jeito de vencer um videogame. Agora, a gente vai ver 6 passos para entender o Q-Learning, porque tem 6 partes principais e elas são bem simples quando são divididas nessas partes. E no geral, o Q-Learning é tipo treinar um bichinho de estimação. Se o bichinho faz algo bom, tipo sentar quando você manda, você dá um petisco para ele. Se ele faz algo ruim, tipo comer seu chinelo, você diz não ou só ignora. É assim que funciona o básico desse aprendizado por reforço. Você recompensa as boas decisões e penaliza as más decisões. Então, o primeiro passo no Q-Learning é o ambiente e o agente. No Q-Learning você tem um ambiente, tipo um videogame ou um labirinto, e um agente, que é a inteligência artificial ou o programa de computador que precisa aprender a navegar nesse ambiente. É só isso. A gente tem o agente e o ambiente em que o agente vai estar. Então, a gente tem os estados e as ações. Com os estados e as ações, a gente tem um ambiente que é feito de diferentes estados e diferentes ações que o agente pode tomar. Por exemplo, o agente pode se mover para a esquerda ou para a direita, e claro, as diferentes posições que ele pode ocupar no tabuleiro ou no jogo, que é bem fácil de entender. Aí a gente tem algo chamado de tabela Q. A tabela Q é tipo uma cola gigante que diz para o agente qual ação é melhor tomar em cada estado. No começo, essa tabela está cheia de chutes, porque o agente não conhece ainda o ambiente. Então, é claro que ela não vai ter todos os dados certos, já que ele não sabe os movimentos certos, porque ele ainda não fez. Aí a gente tem o passo 4, que é aprender fazendo. O agente começa a explorar o ambiente e toda vez que ele toma uma ação em um estado, ele recebe um feedback do ambiente. Ele ganha recompensas pelos pontos positivos e perde pontos pelos negativos. Esse ciclo de feedback ajuda o agente a atualizar a tabela Q, aprendendo com a experiência. Ele sai por aí, tenta descobrir para onde vai e, claro, atualiza isso. E é isso que a gente tem no passo 5, que é onde ele atualiza a tabela Q. A tabela Q é atualizada usando uma fórmula que leva em conta a recompensa atual e também as recompensas futuras potenciais. Presta atenção nessa parte, porque as recompensas futuras potenciais são uma das coisas mais importantes que separam o Q-Learning de muitos outros, tá? Assim, o agente não aprende só a maximizar as recompensas imediatas, mas também a considerar as consequências de longo prazo de suas ações. Porque pensa assim, se você tivesse um sistema de inteligência artificial que não pensasse nas recompensas de longo prazo, toda vez que ele ganhasse uma recompensa por fazer algo bom, ele ia ficar fazendo a mesma coisa boa de novo, de novo, de novo. Ia ser tipo uma espiral que não ia te levar a metas melhores e de longo prazo. Por isso que esse algoritmo é muito legal, porque ele tem as consequências de longo prazo planejadas nele. E agora a gente chega no número 6, que é, com o tempo, com bastante exploração e aprendizado, a tabela aqui fica cada vez mais precisa. O agente fica melhor em prever quais ações vão dar as maiores recompensas em diferentes estados e, eventualmente, ele consegue navegar pelo ambiente muito bem, que é por isso que a gente tem essa imagem de uma inteligência artificial que é praticamente um deus e que
e consegue fazer tudo no jeito mais rápido possível. Então, no geral, você pode pensar no Q-Learning como jogar um videogame complexo, onde com o tempo você aprende os melhores movimentos e estratégias para conseguir a maior pontuação. No começo, você não vai saber as melhores ações para tomar, mas conforme você joga mais e mais, você pode aprender com a sua experiência e melhorar no jogo. É isso que essa inteligência artificial está fazendo com o Q-Learning. Ela está aprendendo com as experiências para tomar as melhores decisões em diferentes cenários. Então, é claro que temos o futuro mais provável dos LLMs, porque uma coisa que eu queria acrescentar é que os LLMs têm limitações atuais, e é por isso que eu acredito que o Q-Star está atualmente sendo explorado como uma opção viável para o futuro dos modelos de linguagem grande. Então, assista este clipe de alguém do Google DeepMind que fala sobre como os LLMs têm essas limitações e por que esses tipos de estilos que estamos começando a implementar e a observar serão o futuro dos modelos de linguagem grande. Esses modelos básicos são uma espécie de modelo mundial. E, para resolver problemas realmente criativos, é preciso começar a pesquisar. Então, se eu penso em algo como o AlphaGo e o Lance 37, o famoso Lance 37, de onde isso veio? Isso veio de todos esses dados visualizados em jogos humanos ou algo assim? Não aconteceu. Isso veio da identificação de um movimento como bastante improvável, mas possível. E então, através de um processo de pesquisa, chegou-se à conclusão de que esse foi, na verdade, um movimento muito bom. Portanto, para obter verdadeira criatividade, é necessário pesquisar espaços de possibilidades e encontrar esse tipo de joia escondida. É isso que a criatividade é. Acredito que os atuais modelos de linguagem não façam realmente esse tipo de coisa. Eles realmente estão imitando os dados. Estão imitando toda a engenhosidade humana e tudo mais que eles viram em todos esses dados que vêm da internet e que são originalmente derivados de humanos. Se você deseja um sistema que possa realmente ir além disso e não apenas generalizar de maneiras novas, esses modelos podem combinar as coisas. Eles podem fazer Harry Potter no estilo de um rap de Kanye West ou algo do tipo, mesmo que isso nunca tenha acontecido. Nessa parte do vídeo eu quero falar um pouco sobre algumas das limitações dos LLMs, porque tem bastante. Uma das maiores coisas que você não sabia sobre os LLMs é que, e agora a gente entra no mérito do Q-Learning e por que o Q-Learning e como ele se compara aos LLMs, tá? E uma das maiores coisas é, claro, a dependência de dados. Os LLMs tradicionais requerem uma quantidade enorme de dados para o treinamento. Eles aprendem com os exemplos nesses dados, o que significa que o conhecimento e as habilidades deles são limitados ao que está presente no conjunto de treinamento. Teve até um artigo recente que eu vou deixar aqui nos comentários, que ele fala sobre como os modelos de linguagem de grande porte não conseguem generalizar em informações que eles não viram nos seus dados de treinamento, o que basicamente significa que esses modelos de linguagem são tão bons quanto os seus dados de treinamento. E esse conceito já foi explorado antes com o Microsoft Phi 1, que era um modelo bem pequeno que conseguia fazer programação muito melhor do que alguns dos modelos de linguagem de grande porte, e ele foi treinado só em coisas específicas de programação, e ele conseguiu se destacar nisso. E basicamente o que isso significa é que se você não tem dados bons, o seu LLM vai ser horrível, mas se você tem dados bons, ele vai ser muito bom. Mas é claro que isso vem com outras limitações, tá? Bom, aqui a gente tem alguma coisa que chama conhecimento estático, beleza? Conhecimento estático é que uma vez treinados, os LLMs têm uma base de conhecimento fixa, então eles não podem aprender ou atualizar o seu conhecimento depois do treinamento, o que significa que eles podem ficar desatualizados conforme o mundo muda. Então, pode ver aqui, corte de conhecimento, setembro de 2023. Isso significa que atualmente ele não pode receber mais dados, porque agora estamos em novembro. Não sei quando você está assistindo isso, mas se a OpenAI não decidir atualizar, significa que você vai ficar sem essa nova atualização. Então o conhecimento estático não é muito bom, porque como você sabe, as coisas mudam dia a dia, a cada segundo, a cada minuto, o mundo está mudando. E se esses algoritmos de inteligência artificial vão ser realmente bons, eles precisam ser capazes de se adaptar rapidamente a um mundo em mudança. Então é por isso que os LLMs tradicionais têm isso como um gargalo, uma limitação. Depois, a gente tem a compreensão de contexto. Apesar de eles serem bons em entender e gerar textos parecidos com os humanos, eles às vezes têm dificuldade em entender o contexto mais profundo ou a intenção por trás da consulta, especialmente se for complexa ou muito específica. E isso é algo que acontece quando você lida com os LLMs. Além disso, a gente tem o viés e a justiça, que é algo que é muito presente na inteligência artificial. E basicamente, o problema são os dados. Então, quando você tem um dado em um LLM e
você treina ele nesse dado específico, ele vai ser voltado para esse dado. Por exemplo, se você treinar ele em um dado que só mostra o tipo de carro e toda vez que ele vê esse carro, ele acha que o carro é laranja, porque ele só viu esse carro na cor laranja, vai ser muito difícil fazer esse modelo de inteligência artificial pensar no carro em uma outra cor. Então, pensa nisso nesse tipo de viés. Os sistemas de inteligência artificial podem ter dois tipos de vieses: os vieses cognitivos e a falta de dados completos. Se os dados não são completos, eles não serão representativos. Então, como eu disse, se você não tem todas as cores do carro, ele não vai ser representativo de todas as cores que ele poderia ter. E claro, tem os vieses cognitivos, que são coisas que podem entrar nos algoritmos de aprendizado de máquina pelos projetistas sem querer, introduzindo eles no modelo ou no conjunto de dados de treinamento que introduz esses vieses. Então, o viés é algo que é muito difícil, mas que as pessoas estão tentando resolver, fazendo os LLMs serem o menos enviesado possível, mas não é algo que é fácil de se resolver. É claro que a gente tem a falta de adaptação, que eu já falei, e claro, agora a gente precisa ver as vantagens do Q-Learning ou o Q-Star, que pode ser o GPT-5. Então, se a gente tem o aprendizado estático, a gente tem o aprendizado dinâmico também. O Q-Learning pode aprender e se adaptar continuamente com base em novos dados ou interações. Isso significa que ele pode atualizar o seu conhecimento e as suas estratégias ao longo do tempo, ficando cada vez mais relevante, que é exatamente o que eu falei antes, algo que a gente vai precisar fazer. Depois a gente tem a otimização de decisões. Aprender é sempre sobre encontrar as melhores decisões para alcançar um objetivo, o que pode levar a processos de tomada de decisão mais eficazes e eficientes em várias aplicações. E com o Q-Learning, é claro que isso que ele vai conseguir fazer ao longo do tempo. Depois a gente tem a principal coisa sobre o Q-Learning, que é o fato de que a gente tem um alcance de objetivos específicos. Os modelos de Q-Learning são orientados a objetivos, o que os torna adequados para tarefas onde um objetivo claro precisa ser alcançado, diferente do propósito geral dos LLMs tradicionais. Então, basicamente, o motivo disso ser muito bom é porque quando você aplica isso a outras coisas que requerem objetivos, por exemplo, talvez a gente possa aplicar isso a carros autônomos, talvez a gente possa aplicar isso a agentes de inteligência artificial em computadores, que vão ser capazes de ter um objetivo final completo. Talvez o objetivo final seja um vídeo, talvez seja um artigo, talvez seja construir um negócio inteiro, talvez seja a cura do câncer. E é aí que a gente tem o alcance de objetivos específicos. E é aí que você tem esse próximo salto na habilidade dos sistemas de inteligência artificial. E é por isso que o Q-Learning pode ser algo de outro nível. Depois, a gente tem algo sobre os sistemas em que as empresas já estão trabalhando. No dia 28 de junho de 2023, Demis Hassabis disse que a empresa está trabalhando num projeto chamado Gemini. Se você nunca ouviu falar do Gemini antes, é o próximo modelo de linguagem de grande porte do Google e eu já fiz um vídeo sobre ele. E ele pretende superar o GPT-4 em todos os testes e que vai usar um método chamado Tree Search, que vai ser capaz de explorar e lembrar de cenários possíveis, que é bem parecido com o Q-Learning. Eles estão se afastando dos métodos padrões e estão tentando pensar em técnicas avançadas, onde eles podem basicamente explorar e lembrar de várias coisas diferentes. Agora, se você acha isso um pouco confuso, você deveria dar uma olhada no AlphaGo e como ele vai impactar o futuro da inteligência artificial, porque o AlphaGo foi algo que os pesquisadores acharam que eles não podiam prever, porque basicamente com a inteligência artificial o problema era que os movimentos no AlphaGo eram incomputáveis, eles não podiam só lembrar de cada movimento, eles tinham que fazer o sistema pensar e basicamente o problema era que tinha mais movimentos no AlphaGo do que tem átomos no universo ou grãos de areia na praia, e é algo absolutamente louco quando você vê as estatísticas. Então isso era algo que os pesquisadores acharam que eles nunca iam resolver, mas é claro que a inteligência artificial conseguiu resolver. Então eu diria para você dar uma pequena olhada no trailer que eu vou mostrar agora. Eu não quero estragar a experiência caso você não conheça, mas isso é algo que aconteceu há muito tempo atrás, que as pessoas esquecem se elas não estão muito ligadas no espaço de inteligência artificial. Go is the world's oldest continuously played board game. It is one of the simplest and also most abstract. Beating a professional player at Go is a long-standing challenge of artificial intelligence. Everything we've ever tried in AI just falls over when you try the game of Go. The number of possible configurations of the board is more than the number of atoms in the universe. AlphaGo found a way to learn how to play Go. So far, Depois a gente tem a importância do famoso movimento 37, que foi um movimento 1 em 10 mil que ninguém esperava de uma inteligência artificial, onde ele pareceu mostrar alguma criatividade e muitas pessoas não estavam esperando por isso. Tem também vários vídeos onde eles falam sobre o movimento 37, que foi algo que a gente não esperava. E claro, isso nos leva a esse ponto. O Google adia o lançamento do Gemini
OpenAI para o primeiro trimestre de 2024. Isso pode ser em resposta ao fato de que pode ser mais difícil do que eles pensavam. Talvez eles estejam mudando o ângulo, talvez eles só queiram aperfeiçoar. Atualmente, a gente não sabe o motivo deles adiarem esse modelo, mas o que a gente sabe é que o Gemini vai ser adiado. E se esse modelo sair e ele tiver essas capacidades, vai ser interessante ver como ele se compara ao GPT-4 e se ele vai ser parecido com o Q-Learning ou como ele vai ser diferente. É claro que a gente tem uma das principais perguntas: será que ele vai estar no GPT-5? Muitas fontes já mostraram que o Sam Altman já começou a treinar o próximo nível em LLMs, ou um sistema de inteligência artificial. Então, será que o GPT-5 vai ter esse Q-Star, ou isso vai ser só em modelos futuros como o GPT-6? De qualquer forma, vai ser interessante ver como isso tudo vai se desenrolar. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender sobre o Q-Learning e um pouquinho mais sobre inteligência artificial, não se esqueça de deixar um like, se inscrever e também deixar aqui o seu comentário sobre o que você acha que vai ser o próximo passo da IA. Muito obrigado, até o próximo e falou!